Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje para gravar a quinta lição da nossa revista, da CPAD, Currículo dos Jovens, tá? A revista que tem por título A Liberdade em Cristo. Lembrando, estamos aqui para gravar a quinta aula. A quinta aula. Ou seja, se você não assistiu da primeira à quarta aula, o link vai estar na descrição para você acessar, tá bom? Pause esse vídeo, é a minha recomendação para você. Pause para que você volte e assista o conteúdo do começo para que você possa ter um entendimento melhor, tá bom? Então estamos aqui hoje para gravar a aula de número 5. A aula essa que tem por título A Advertência contra o Legalismo. Então nós vamos tratar aqui do texto de Gálatas, capítulo 2, verso de número 11 ao verso de número 16 ao verso de número 21. A lição em si trata até o versículo de número 16. Porém, algumas citações aqui que podem ser interessantes para o nosso entendimento, possa ser que nós façamos a menção de alguns outros versículos até o versículo 21 ou até algumas citações de Atos dos Apóstolos. Então, se quiser, até recomendo inclusive, fique com a Bíblia aberta, fique com a Bíblia à disposição para que possamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu vou fazer aqui a leitura dos dois primeiros versículos e também farei a leitura dos dois últimos. Gálatas 2, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Versículo 15 e 16. Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A introdução dessa lição, colocada aqui pelo pastor comentarista dessa edição da Revista dos Jovens, ele vai tratar aqui um ponto muito interessante, que é um pouco dessa questão da hipocrisia, da dissimulação que Paulo, infelizmente, acaba presenciando através da vida, da atitude e do comportamento do apóstolo Pedro. É claro que, quando falamos da palavra do Senhor, graças a Deus, até nos exemplos negativos, até nos exemplos um pouco ali repreensíveis, nós acabamos tendo um pouco de lições a serem extraídas. Nós sempre teremos lições para aprendermos com as situações, mesmo sendo elas negativas. Então, nessa lição aqui, nós vamos tratar a respeito de uma vivência de uma fé correta. Ou seja, automaticamente, a lição está trazendo o seguinte: essa vista, essa situação de que Paulo ele chega para repreender Pedro, era justamente para poder colocar cada um no seu devido lugar, cada assunto no seu devido quadrado. Ou seja, existe uma forma de nós como irmãos, nós como servos do Senhor, nós como pessoas que estamos dentro de uma comunidade cristã ou até mesmo numa comunidade completamente social, existe uma forma que nós precisamos manter. Nós precisamos andar um jeito correto e jeitos que às vezes ultrapassam a normalidade daquilo que é saudável. Então, nós vemos aqui que, à primeira vista, esse conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, ele acontece justamente por causa desses irmãos que chegam em Antioquia. Então você vê que, a princípio, estava tudo bem. A princípio eles estavam tranquilamente todos reunidos com os gentios ali, gentios misturados com judeus, judeus misturados com os gentios, porque até então não havia problema nenhum. Porém, quando esses irmãos de Jerusalém chegam até Antioquia, Pedro começa a se sentir constrangido e se afastar dos gentios que ele ali estava tendo uma refeição, para que pudesse então agradar os seus irmãos judeus, os seus irmãos que estavam vindo de Jerusalém. E foi justamente essa ação que Paulo condena, esse constrangimento sem necessidade. O que Paulo ele vai chamar aqui no texto, no versículo número 13, de dissimulação. Então, Paulo está acusando o apóstolo, o seu irmão Pedro, de ser dissimulado, hipócrita. Então, isso é uma coisa que nós precisamos aqui tomar muito cuidado. Tá?
Eu peço aqui uma pausa para você entender isso aqui. O meio cristão, apesar de ser instituído, apesar de ser composto por homens e mulheres de Deus, pode, infelizmente, justamente por causa da nossa carnalidade, haver, abrir espaço para hipocrisia, dissimulação, falsidade, contendas. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Então quer dizer que todas as igrejas têm problemas? Sim. Então quer dizer que todos os irmãos têm problemas? Sim. Então quer dizer que a maioria dos relacionamentos, na verdade eu digo até que todos, têm seus problemas. Não, Gabriel, mas o casamento é cristão. Aquela amizade é cristã. Aquela comunidade é a igreja mais santa da cidade. Queridos, enquanto houver seres humanos, ou seja, natureza, DNA caído, pecaminoso, essa herança de Adão, essa herança do pecado, haverá sim erros, excessos, vez ou outra alguma contenda. O que nós precisamos é sermos cristãos para repreender o que está errado, corrigir os excessos que habitam no meio do povo de Deus e principalmente quando errarmos, reconhecermos e conseguirmos pedir perdão. Conseguimos de fato nos arrepender e voltar a zelar por aquilo que Cristo nos deixou, a humildade, a mansidão e o amor para com todos. Amém? Quando Pedro ele chega a Antioquia, então Paulo ele começa a dizer que quando ele chega a Antioquia, Paulo ele já logo tem que ter essa necessidade de resistir a Pedro, de chamar a atenção, porque ele era repreensível. Então, a partir desse versículo, desse primeiro versículo, o versículo 11, já dá para perceber que não é porque o homem é de Deus, não é porque a mulher é de Deus, não é porque é um líder, não é porque é um cooperador, um diácono, um presbítero, um missionário, missionária, bispo, pastor, que não pode ser repreendido. Pelo contrário, se há amor entre os irmãos, haverá sempre uma repreensão. Eu serei repreendido quando eu errar. E se eu reconhecer o amor do meu irmão que está me repreendendo, eu aceitarei essa repreensão de bom grado. Porque eu entenderei que Cristo, através do meu irmão, está me repreendendo para que eu venha me tornar irrepreensível, para que eu venha me tornar um servo melhor e para que a minha salvação não venha se corromper por causa de coisas chulas, pequenas, insignificantes. Somos necessários na vida dos nossos irmãos. Os nossos irmãos são necessários nas nossas vidas e Cristo é necessário em nossa vida como um todo. Que nós fiquemos atentos a isso, a esse princípio de humildade. Essa cidade de Antioquia era uma cidade cosmopolita, ou seja, muitas culturas, muitas religiões, muitos costumes, às vezes muitas pessoas que acreditavam numa grande gama de deuses ali. Então era uma cidade que não era como Jerusalém, era uma cidade que havia ali sua diversidade religiosa, étnica e cultural. Então vale entender o seguinte: no Novo Testamento, quando essa cidade ela é apresentada nesse contexto aqui, nós percebemos que já era um local onde havia muitos convertidos. Só que esses convertidos, além de serem convertidos, eles estavam ali, tanto gentios quanto judeus, a exemplo de Barnabé, a exemplo de Pedro, a exemplo de Paulo, estavam todos reunidos, comendo, tendo uma refeição. Só que é interessante porque essas culturas, apesar de serem diferentes, elas eram ensinadas a serem centradas no Evangelho de Cristo. Então, mais uma vez, nós vemos a diferença cultural, nós vemos alguma diferença de costumes. Agora, o centro é Cristo, o centro é o Evangelho. O que o Evangelho não condena, não é condenado. O que o Evangelho não obriga, não é obrigado. E os excessos que o Evangelho, ele sim condena, devem ser corrigidos, tanto para judeus quanto para gentios. Então, o apóstolo Pedro, estando ali, ele não tinha dificuldade, ele não teve nenhum tipo de dificuldade de se adequar àquele ambiente. Olha só o que é esquisito. Olha só o que muito é estranho e que provavelmente causou estranheza para Paulo. Pedro estava à vontade. Pedro, ele tinha conhecimento de que essa igreja na Antioquia era um ambiente onde, apesar de haver muitas divisões étnicas, era um ambiente onde o evangelho já havia chegado. Inclusive, é até bom lembrar que Lucas, ele registra Pedro, ele se reúne por direção do próprio Deus a Cornélio. Pedro prega a Cornélio, gentio. E Pedro, além de pregar, ele passa a entender, peraí, eu não posso condenar aquilo que Deus não condena. Eu não posso excluir aquilo que Deus não exclui. Eu não posso inutilizar, manchar aquilo que Deus assim não faz. Então,
é necessário entender que Pedro, ele devia ter essa consciência. Inclusive, até este momento, ele parecia exercer a consciência de que posso sim comer com eles, posso sim estar com eles. Inclusive, é importante lembrar que havia uma certa questão nesse comer, nesse alimento que Pedro dividia com os gentios. Por quê? Porque no nosso contexto, na nossa cultura, estamos acostumados a ir num McDonald's, estamos acostumados a ir numa praça de alimentação de um shopping e comer rodeado de muita gente. Independente se há uma pessoa que diverge da gente numa religião, independente se é uma pessoa que é de outra cor, raça, língua, se nós estamos ali dividindo aquele espaço, para nós é comum, para nós não tem nada demais. Porém, nesse contexto aqui, principalmente no mundo antigo, esse partilhar da refeição significava justamente que você estava concordando com aquela pessoa, que você tinha coisas em comum. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Eu não como com fulano porque ele não partilha da mesma fé que eu. Era assim que era naquela época. Por mais que hoje ainda seja um pouco assim, nós não vamos nos misturar com pessoas que não vão acrescentar a fé de uma forma muito assídua, mas nós também não somos proibidos de estar perto deles, até porque nós somos o quê? Nós somos luz na vida deles. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que iluminar, nós temos que ganhar essas pessoas para Cristo. Então nós necessitamos sim estar perto delas. Agora, o problema aqui é, nesse contexto, nesse tempo, não chegava nem perto. Tu é gentil? Eu sou judeu. Sai pra lá que eu não tenho papo, não tenho história com você. Eu não quero ter tato com você. Só que nesse momento aqui, esse tipo de coisa não estava preocupando a Pedro. Esse tipo de coisa não estava causando a Pedro nenhuma estranheza. Ou seja, era isso que deixava Paulo preocupado, a hipocrisia. Porque quando chegam os irmãos de Jerusalém, e Paulo ainda cita aqui no versículo 12, ele cita como irmãos da parte de Tiago, tá? Que são os de Jerusalém que estavam chegando. Pedro, então, ele acaba saindo. Ele acaba, então, de mansinho, deixando aqueles gentios ali, justamente para não ter atrito. E o interessante é que esse verbo aqui, comia, é um verbo que está no pretérito imperfeito, ou seja, é uma palavra que está mostrando que Pedro não estava comendo uma vez com eles. Pedro já comia, ó, há muito tempo. Pedro estava comendo recorrentemente. Ou seja, Pedro já tinha uma comunhão com os irmãos. E ele estava sacrificando essa comunhão justamente para não desagradar o grupinho deles. E quantas vezes existem isso dentro das nossas igrejas? Eu estou andando com fulano. Quando eu vejo ciclano vindo, eu já saio de perto porque eu não posso agradar ele. Entenda, não existem grupinhos na igreja. Não existem facções dentro da igreja. Não existem panelinha dentro de igreja. A igreja ela é um só corpo, é o corpo de Cristo. Se você faz panelinha, se você age de uma forma com um e de outra forma com o outro, é porque você não é convertido. É porque você não é regenerado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus foi quem falou para Pedro, Pedro, não transforme em imundo, não rejeite aquilo que eu não rejeitei, não torne impuro aquilo que eu já santifiquei. Ou seja, não adianta resistir àquilo que eu coloquei para ser aceito. Não adianta excluir aquilo que eu incluir, porque aquele que é meu servo tem que andar de acordo com a minha vontade. Então nós precisamos vigiar em relação a isso, meus queridos. Quando chega então esses irmãos, os da parte de Tiago, como Paulo ele acaba aqui citando no versículo 12, nós percebemos aqui que Pedro então ele sai de mansinho, ele sai dessa divisão de mesa, ou seja, ele não quer ter que passar a percepção para os outros de que ele está dividindo refeição com os gentios. Agora, uma coisa que é muito importante, quando Paulo ele fala também no versículo 12 a respeito desses da circuncisão, é aquilo que nós falamos da outra vez. Justamente, que esse da circuncisão eram aqueles que preservavam a lei de Moisés. Então, nós precisamos entender, esses homens que estavam com Pedro não eram gentios incrédulos, eles eram convertidos. Então, Pedro estava simplesmente negando um irmão pelo outro, estava deixando um convertido pelo outro, porque embora um fosse judeu, outro fosse gentio, o que Cristo
nos passa através da palavra o passado não importa. Se você no presente caminha com Cristo, todos são iguais. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Ah, Gabriel, mas no passado eu era macumbeiro, no passado eu era drogado, no passado eu era prostituto, no passado eu era adúltero. O passado, quando estamos em Cristo, não nos condena mais. Satanás não tem poder nenhum sobre a condenação em relação ao nosso passado, porque a liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz, ela é latente, ela é viva e ela é eficaz para nos constranger a viver uma vida de santidade sem dever nada para Satanás. Somos libertos em Cristo. A liberdade de Cristo habita em nós. Amém, queridos? Então, precisamos entender que tudo isso aqui estava em jogo quando Paulo ele faz essa repreensão. Paulo está repreendendo Pedro porque Pedro está mostrando o seguinte: vocês são de um. É como se eu começo a lembrar daquele exemplo de quando Paulo ele repreende a igreja de Corinto, porque uns se achavam ser de Apolo, outros se achavam ser de Cefas, inclusive Pedro, outros de Paulo. Não, não existe. Eu sou de um, sou de outro, eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo. Então, se você é de Cristo, eu também sou, somos irmãos. Se somos irmãos, isso aqui é completamente irrepreensível. Eu não posso tratar irmãos de maneira diferente. Amém? Bom, quando Paulo, então, ele passa a falar dessa dissimulação, quando ele chega aqui a citar esse os de Tiago, nós precisamos entender que quando Paulo ele faz essa observação nessa expressão aqui, os de Tiago, precisamos tomar cuidado. Não é porque Paulo está dizendo isso que significa que esses homens falam em nome de Tiago. Não. Tiago é apóstolo. Então, quando Tiago chega, aqui não cita quantas pessoas chegaram com ele, mas eu vou exemplificar. Vamos supor que chegou Tiago e mais 20 homens. Não quer dizer que esses 20 homens falam em nome de Tiago. Tiago, sim, é a autoridade máxima ali por ser apóstolo, entre esses homens que chegaram. Mas quando Paulo ele está dizendo os de Tiago, ele não está dizendo de forma pessoal. Ele está dizendo que estavam com Tiago e Tiago os representava, mas que esses homens não propriamente, não necessariamente falariam em nome de Tiago. Então é importante falar sobre isso, até porque Tiago ele aceita, né, essa pregação de Paulo. Tiago e Pedro em Jerusalém haviam aceitado essa pregação de Paulo para os gentios, como falamos em aulas passadas. Então não teria por que Tiago chegar lá e ser o objeto de preocupação de Pedro. Então provavelmente esse medo de Pedro, essa resistência de Pedro de comer com os gentios era por desagradar outro grupo de homens que estava então com o apóstolo Tiago. Então, nós vemos aqui que quando Tiago ele chega representando a igreja de Jerusalém, Pedro ele muda o seu comportamento da mesma forma que os falsos irmãos faziam. Ou seja, talvez nesse contexto a gente poderia dizer que Pedro ele não era um falso irmão, mas estava agindo como tal. E se não vigiasse, cedo ou tarde, iria cair nessa questão de ser chamado de falso irmão. O que é grave. Imagina que você adote um costume, às vezes um vício dentro da fé, uma religiosidade, e aos poucos começa a não ser mais reconhecido como cristão. Meu Deus, isso é muito forte. Precisamos entender, precisamos zelar por aquilo que Cristo zela. Nem tudo o que é pregado em cima dos púlpitos, nem tudo o que é exigido por líderes religiosos foi deixado por Cristo. Aprenda a abrir sua Bíblia, aprenda a ler a palavra do Senhor, aprenda a viver aquilo que o próprio Cristo deixou escrito e não viver à mercê de palavras de YouTube apenas, não viver apenas à mercê de corte de 1 minuto. Tem pessoa que não consegue ver vídeo de 5 minutos de pregação, tem pessoa que não consegue assistir uma aula de 30 minutos, assistir 1 hora e meia de pregação na igreja, porque infelizmente está cauterizada. Voltemos às raízes, queridos, voltemos para a fé doxológica. Voltemos pela fé, pela sã doutrina, para que possamos então ser justificados por Cristo. Quando nós lemos no Evangelho de Lucas, na realidade Lucas ele registra no seu segundo evangelho. Tem o Evangelho de Lucas e tem Atos dos Apóstolos, também foi escrito por Lucas. Então alguns chamam até de segundo evangelho. Porém, que tem por nome Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos número 24. Lucas registra o seguinte: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, isso aqui era Tiago, lá em Atos dizendo o seguinte:
Teve gente que chegou falando besteira, teve gente que chegou pregando outra doutrina, teve gente que chegou falando até em meu nome, mas a gente não deu ordem para isso. Então, Tiago está se isentando. Ou seja, é a tal da fofoca, né? Às vezes você fala em nome do teu pastor, às vezes você fala em nome da tua líder, às vezes você fala em nome de uma pessoa que você conhece e a pessoa não está nem sabendo. Vamos tomar cuidado com isso. Amém, queridos? Eu não vou nem aplicar isso aqui, porque isso aqui para mim é uma verdade tão latente nos nossos dias que eu acho que você já entendeu, tá bom? Quando então nós seguimos aqui nos comentários do nosso pastor, ele disse que em um momento Pedro estava agindo como se cresce que não havia mais barreiras entre judeus e gentios e Cristo, o que era de fato. Porém, no outro momento, com outra ação, com outra atitude, ele demonstrava que as barreiras ainda existiam. Ou seja, no mesmo tempo, a mesma pessoa, tendo dois comportamentos diferentes, passando duas mensagens diferentes, logo não vai ter credibilidade nenhuma para passar mensagem nenhuma. Se eu prego uma mensagem e vivo outra, eu posso ser repreendido para voltar ao início. Agora, se isso já virou costume, fica complicado. É justamente isso que Paulo está preocupado. Pedro, acorda. Pedro, meu irmão, vamos lá. Você está se confundindo. Você está vivendo uma coisa que você não prega. Presta atenção. É isso que Paulo está fazendo com Pedro. Paulo não está julgando Pedro, que hoje a moda é não julgueis. Hoje a moda é, não julga não que está pecando. Não, a palavra do Senhor diz que nós podemos julgar. Só que tem que ser julgado pela reta justiça da palavra. E lembrar que com o peso que nós estivermos julgando, nós seremos julgados. Agora, falar que não pode julgar, isso é coisa de desigrejado. Coisa de crente Nutella. A gente precisa aprender isso aí, irmãos. Isso aqui é palavra. Ah, não julgueis. Não julgueis porque você quer viver do jeito que você quer. Da forma que você quer viver. Mas não de acordo com o que a palavra nos diz. Então é vergonha. Quando então chegam esses homens lá, nós vemos então que há esse peso no apóstolo Pedro. O peso desses visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra forma. É interessante porque Pedro então antes comia com gentios. Ele muda de comportamento ao chegar um grupo da circuncisão, por causa de um temor que é humano. Ele teme aos homens. Mas será que devemos temer aos homens ou temer a Deus? Então precisamos entender, a nossa fé necessita estar alicerçada no Senhor nosso Deus, para que erros como esse, não digo que não venham a acontecer, porque somos humanos, mas que venham ser minimizados. Então isso acaba causando uma dissimulação, uma hipocrisia que acabou atingindo até outros líderes da igreja. Por exemplo, Barnabé. Barnabé acabou até indo na de Pedro. Acabou seguindo até Pedro por causa da dissimulação. Ou seja, quando você estiver destilando veneno, quando eu estiver destilando veneno, cuidado. Muitas das vezes não estamos morrendo sozinhos. Estamos levando outros para a morte conosco. Então que nós devemos vigiar com isso. Amém? Bom, uma curiosidade aqui é que essa dissimulação, essa hipocrisia, por significado no grego, atitude fingida, disfarçada ou teatral. Então o que a palavra está dizendo? Que Pedro estava vivendo um verdadeiro teatro. Um teatrinho, fingido, disfarçado. Estava sendo quem ele não era. Então, precisamos entender que mesmo um líder cheio do Espírito Santo não pode se curvar a pressões religiosas ou culturais. O mover do Espírito na nossa vida exige verdade e coragem. Amém, queridos? Bom, vamos seguir então para o segundo subtópico, ou melhor, para o segundo tópico majoritário, que diz... que tem por título Dois Apóstolos em Conflito. Vai tratar um pouco mais dessa questão da briga aqui do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Então, quando o comentarista aqui ele nos provoca a pensar, ele diz que toda essa situação aqui, dessa mudança de comportamento do apóstolo Pedro, nos mostra que o pertencimento e a identificação cultural com o grupo pode gerar uma grande pressão sobre a pessoa. Então, fica o nosso pensamento, o nosso questionamento. Será que o mundo, será que a sociedade, será que a cultura do nosso tempo causa algum tipo de pressão na nossa vida? Paulo está dizendo aqui que Pedro se foi retirando, no versículo 12. Ele fala que Pedro se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Ou seja, mesmo ele sendo um homem de Deus, não quis ser visto comendo com os gentios na mesa. Então, nós vemos aqui que fora Pedro, até Barnabé foi junto. Então,
ele contaminou outros com essa hipocrisia. E vale lembrar que Barnabé ele era companheiro de Paulo na obra missionária. Então, olha o trunfo, olha a vitória que os judaizantes, que nós já vimos falando aqui, teriam. Imagina se essa falsidade se perpetuasse, imagina se ela se firmasse, e aí o que ia acontecer? Quem sabe Paulo não perderia o seu companheiro de viagem? Quem sabe Paulo não perderia então ali o seu cooperador, o seu ajudante, por causa de uma mentira, por causa de uma ofensa, por causa muitas das vezes de uma hipocrisia, por causa muitas das vezes de uma falsidade. Nesse contexto aqui, por causa de uma dissimulação. Que perca teria o evangelho? Bom, quando olhamos aqui também, mais à frente, na lição e nos comentários do comentarista da CPAD, ele diz que a razão pela qual Pedro é repreendido na frente de todos ali é justamente que ele estava negando uma doutrina que é fundamental na fé cristã. É importantíssima. E detalhe, nós temos que voltar a entender isso aí. Tem gente que na hora de ser exaltado quer ser exaltado em público. Na hora de ser honrado quer ser honrado em público. Mas muitas das vezes peca também, matando grande parte do corpo e não quer ser repreendido em público. E isso também é hipocrisia. Se eu errar, eu preciso ser crente e dizer, pastor, me repreenda. Minha líder, me repreenda. Preciso da minha disciplina. E tem que ser público, irmãos. Tem que ser público. Então nós necessitamos entender. A exaltação, ela é pública. A repreensão, não sempre, mas na maioria das vezes também tem que ser. Que nós vamos analisar isso. Eu entendo que tem situações que não dá. Tem situações que não pode, até porque faria mal a obra ao corpo de Cristo. Mas que isso venha a ser sempre analisado de acordo com a sã doutrina. Amém? Então, não se tratava somente do choque que foi ocasionado por duas culturas diferentes. Ou por causa de uma refeição simplesmente compartilhada. O problema é essa contrariedade do poder da graça de Deus. Pedro foi repreendido por ser judeu e querer viver como gentil e fazer com que os gentios vivessem como judeus. Ou seja, ele não vivia da forma que ele deveria viver, não se portava como um judeu que se converteu e ainda queria que os gentios se portassem de forma diferente. Ou seja, ele estava sendo, nessa situação aqui, a palavra na outra, dissimulado, hipócrita. É o que a lição nos traz, é o que a palavra do Senhor nos mostra. Então, mesmo ele sendo apóstolo, ele teve medo desses homens aqui. Então, certamente esses judaizantes, eles tinham grande influência naquela cidade, a ponto de constranger até mesmo o apóstolo Pedro de agir daquela forma. Então, é preciso lembrar que quando Pedro ele batiza Cornélio, causa um alvoroço. O povo fica todo... Rapaz, ele batizou um gentio. Opa, mas aí os judeus entendem o seguinte, peraí, o batismo com o Espírito Santo também foi derramado sobre eles? Ou seja, quando eles entendem que o Espírito Santo também estava batizando gentios, então eles recuam. Eles recuam nessa intromissão, nessa limitação que eles tentavam colocar. Eles entendiam, se o Espírito Santo pode encher o gentio, se o Espírito Santo pode habitar em pessoas que eu julgo não serem merecedoras, é porque na realidade o evangelho não é só meu. É porque na realidade as boas novas não eram só para os judeus. Era para mim, era para você, era para todo o mundo, todo aquele que cresce no Senhor Jesus, para ser salvo mediante a fé no Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que mesmo Pedro sendo líder, mesmo Pedro estando na liderança, mesmo Pedro sendo apóstolo, é necessário. Até mesmo um líder deve ser observado. E não raramente julgado e até mesmo criticado. Como aconteceu nesse episódio, porque Pedro foi falar com Cornélio por ordem de Deus, lá em Atos. Mas no caso de Antioquia, Pedro cedeu a opinião dos judaizantes, então precisou o quê? Ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Então, mais uma vez, Paulo está afirmando, através até mesmo da repreensão de Pedro, as obras da lei não servem para justificar o ser humano, e sim para condená-lo. Porque a lei, ela estava baseada na condenação por apenas um pecado. Você podia ser íntegro em toda a sua forma de vida. Se você cometesse um pecado, a lei iria derrubar você por conta desse pecado. Então é necessário entendermos que a graça de Deus, ela sabe, ela faz você saber que você é pecador. Ela te lava e purifica dos seus pecados. E ela não te condena por causa de um ou dois pecados.
Quando Pedro me pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Essa confusão mental de Pedro é justamente por isso. O perdão na lei era uma coisa muito dura. Pecou, tá fora. Pecou, não presta. Pecou, não serve. Na graça não. Jesus ele recupera os pecadores. Jesus recupera os que são sujos. Ele limpa os que são manchados e faz ser obreiros da sua casa. Faz ser filhos pela fé, pela adoção, através do sacrifício. Amém, queridos? Que possamos entender isso. As obras aqui, então, elas levavam, elas nos apontavam, nos direcionavam. Essa lei aqui nos direcionava a Cristo. Só que hoje Cristo nos leva a Deus. Cristo é o único acesso que nós temos a Deus. Então a lei para nós já não é mais necessária. Essa pergunta que Paulo ele faz no versículo 17 do capítulo 2, ele diz: Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores? É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que essa pergunta ela tinha motivo, ela tinha endereço. Paulo está fazendo o seguinte, ele está mostrando que os Gálatas, mesmo sem perceber, estavam tentando restabelecer a lei que foi dada aos judeus. Eles estavam voltando à lei de Moisés, voltando àquilo que derrubava a pessoa justamente da graça de Deus. Ou seja, Cristo não era ministro do pecado, Cristo é ministro da graça, do perdão, da salvação. Cristo, então, ele nos justifica. Nós fomos justificados por Cristo. Então nós somos participantes da graça e não nesse conjunto normativo de leis, de regras. Porque se nós voltarmos a colocar, estabelecer esse conjunto normativo de leis e regras, acabamos trazendo Cristo para esse conjunto de leis e regras. E Cristo não está limitado pela lei. Amém? Então é importante nós entendermos. Para encerrar então esse segundo tópico majoritário. Paulo ele está usando essa situação com Pedro, essa situação com um apóstolo, para ensinar a doutrina da justificação. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O homem precisa entender quem justifica ele, a vida dele, o caminhar dele é Jesus, o nosso advogado. Inclusive, esse justificar do versículo 16, ele no grego ele tem esse significado de declarar justo, inocente ou absolvido. Cristo declarou você justo. Cristo declarou você absolvido. Cristo, ele declarou você inocente perante o tribunal do pecado, da morte. Ele te deu vida. Precisamos entender isso. E essa fé que a palavra do Senhor aqui ela traz para a gente nesse contexto é a fé pistis, ou seja, a confiança ativa, a confiança viva no nosso Senhor, no nosso Deus. A obra do Espírito Santo em nós testifica a justificação pela fé e não por práticas religiosas externas. O que o Espírito Santo tem produzido na sua vida mostra aquilo que você de fato acredita e vive. Amém? Caminhando aqui então já para o final da lição, nós vemos aqui que Paulo ele usa a expressão estou crucificado com Cristo. Essa expressão, creio que todos nós já conhecemos, mas ela nada mais, nada menos trata de que Paulo está mostrando que a sua fé está baseada na morte e na vida de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Cristo morreu por mim e agora eu vivo por ele. A quem você tem dedicado a sua vida? A quem você tem dedicado os seus dias? Cristo já morreu por você. Será que nós temos vivido por causa de Cristo? Fica essa reflexão para nós, amém? Paulo, inclusive, ele continua dizendo: a crucificação do Senhor cumpriu, então, toda a lei ao morrer na cruz e mostrou que foi cumpridor de todos os requisitos que eram exigidos. Ou seja, Deus exigia através da lei alguns requisitos que deviam ser cumpridos na lei de Moisés. Só que essa lei de Moisés, como eu disse anteriormente, ela conduzia a Cristo. E o sacrifício de Cristo, o sacrifício na cruz, a morte na cruz nos conduz a Deus. E mais do que isso,
Cristo vive em nós. Então o Evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, nas práticas do passado e nem de crenças judaizantes religiosas, práticas misticistas. Não. Mas ela resiste, ela subside na morte e ressurreição do Senhor nosso Deus, do Senhor nosso Jesus. Amém? E para encerrar, a lei de Moisés, ela não acrescenta nada à nossa salvação. As obras que fazemos, as obras que deixamos de fazer, elas servem sim para galardão. Elas servem sim para mostrar que já fomos regenerados, mas não efetivamente para a salvação. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo ele conclui justamente essa questão de estar crucificado com Cristo, ele mostra que a vida cristã ela não é uma continuação da velha vida. Pelo contrário, o velho homem ele morreu. O velho homem não existe mais, não deve existir mais. Ele foi crucificado com Cristo. Olha o nível de intimidade que Paulo está dizendo que ele tem. Eu tenho tanta intimidade que eu fui crucificado com Cristo. Nós, seguidores, fomos crucificados com nossos pecados, nossas culpas, as mazelas foram crucificadas por ele. Só que ele ressuscitou. E na ressurreição dele habita a ressurreição do nosso novo homem, da nossa nova criatura. A antiga criatura morreu, mas ressurgiu a criatura nova, a criatura que agora vive para agradar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Então, nós temos que ter um novo viver em Cristo. Cristo vive em nós. Paulo disse: Cristo vive em mim. Então, nós possamos dizer, em nome de Jesus, que Cristo vive e reside em nossa vida. Que Ele tem o controle e o comando das nossas atitudes. Esse viver aqui está na palavra do Senhor, esse Cristo vive, refere-se a uma nova qualidade de vida. Então, quando o Cristo ele vive em nós, a nossa vida é transformada. A qualidade de vida nossa, como cristão, ela é transformada completamente. E as pessoas começam a ver um novo homem e uma nova mulher. Porque nós já não somos aquilo que antes nós éramos. Amém? E, bom, separei aqui 4 lições que nós podemos extrair dessa lição como um todo, que é: o evangelho verdadeiro confronta a hipocrisia. Não aceite a hipocrisia, porque o evangelho não aceita. A segunda verdade é: a justificação é excluída pela fé em Cristo, não por mérito. Ou seja, ela é exclusiva, ela é justamente apenas por causa da fé em Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo, não pelas nossas atitudes, não por nosso merecimento, não por nosso mérito, porque a graça, ela é imerecida. É um favor imerecido do nosso Deus para conosco. A terceira coisa é que até mesmo a liderança, se você é líder ou planeja ser um líder um dia, precisa entender isso, que até mesmo a liderança deve ser guiada pelo Espírito Santo e não pelas vozes da conveniência. E, para encerrar, o novo nascimento exige coerência entre fé e prática. Então, se você é nascido em Cristo, se você é nova criatura, você precisa entender que o seu novo nascimento precisa ser coerente, precisa ter fé, mas também tem que ter prática, porque a própria palavra diz que a fé sem obras é uma fé morta. Meus queridos, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Se você gostou dessa aula, se essa aula edificou você de alguma forma, deixe seu joinha, deixe seus comentários aí sobre o que você gostou, sobre o que você quer ver também em outros vídeos depois dessa série de aulas. Compartilha com algum amigo seu, algum irmão da sua igreja. Compartilha com aquela pessoa que necessita de ouvir essa palavra. E que meu desejo nesse momento, nesse vídeo e nessa aula, venha se concretizar no Senhor. Que a paz do Senhor venha a ser abundante na sua vida e que essa lição, essa palavra, ela venha transformar o seu caminhar, venha transformar a sua casa. Amém, queridos? Então, que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus.